Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, por isso Sempre Bem de hoje começa falando sobre esse assunto. E para isso eu estou recebendo a Rebeca Pinheiro, que é endocrinologista, o Luiz Melo, que é fisioterapeuta, e a Celis Pinheiro, que é aposentada. Bom dia, gente. Bom dia. Rebeca, vamos começar explicando primeiro o que é o diabetes. O diabetes é uma doença em que ocorre a dificuldade na produção da insulina, né, que é o hormônio, ou a dificuldade na ação dessa insulina a nível de tecido. Ela vai agir na célula e fazer com que a glicose, a energia, seja produzida pela célula. Então, a gente precisa da insulina para poder metabolizar a glicose. E aí, a falta desse hormônio, ou então a dificuldade dele em agir a nível de tecido, é que leva ao diabetes. E quais são os tipos de diabetes? Bom, a gente tem o diabetes tipo 2, que é o mais comum, mais frequente. Geralmente surge com a idade, tem associação com a obesidade, sedentarismo, né? Os maus hábitos alimentares. Tem o diabetes tipo 1, que é uma forma autoimune, que surge geralmente na idade mais precoce, geralmente na infância e adolescência, né? Que ocorre uma destruição das células beta do pâncreas, que produzem a insulina. E temos diabetes gestacional, que é um diabetes que ocorre de forma transitória durante a gestação. Então, hoje, realmente já se classifica o diabetes em vários tipos. O Luiz tem o diabetes tipo 1, né, Luiz? No meu caso, foi exatamente o diabetes tipo 1 tardio. Começou com uma perda de peso bastante acentuada, aumento da sede, da fome, veio o diagnóstico e toda a adaptação. E faz quanto tempo? 2 anos. Nesse tempo, ainda estou no processo de adaptação. Como é que funciona essa adaptação aí nessa diabetes tardia? A princípio, realmente, os cuidados com o diabetes é o cuidado que a gente tem que ter com a saúde de modo geral, né? Essa questão dos hábitos saudáveis, né? Prática de exercícios físicos, alimentação saudável. Mas é importante também um controle mais rigoroso, né? Fazer exames laboratoriais de tempo em tempo. Tudo isso a gente vai ajustando ao longo das consultas, né? Do acompanhamento. E a dona Celis tem diabetes tipo 2, né? Há quanto tempo? A minha diabetes já está quase 20 anos. Eu descobri por acaso. Vinha controlando essa diabetes somente com comprimido. Alimentação, exercício físico. E aí é comum descobrir a diabetes tipo 2 mais tarde, né? Diferente do tipo 1. É importante, né, esse controle, essa avaliação periódica. Por isso que é importante a gente sempre estar indo ao médico, pelo menos anualmente, fazer uns exames e tudo, porque às vezes nessa situação, como a dona Celis falou, às vezes o diagnóstico é aleatório, às vezes uma glicemia capilar, às vezes a gente detecta muitos casos novos nas campanhas de diabetes, quando a gente começa a fazer aquela glicemia, a gente vê que realmente está elevado. E quais são os principais fatores de risco, Rebeca, e as causas? Bom, os principais fatores de risco são a obesidade, o excesso de peso, o colesterol alto, a pressão alta, os maus hábitos alimentares. Mulheres que tiveram diabetes gestacional têm um risco aumentado. Mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos também têm um risco aumentado. As que tiveram bebês com peso maior que 4 quilos também. O sedentarismo, né? A alimentação inadequada, todos são fatores de risco. Né? Histórico familiar também, Histórico familiar também, né? Pai, mãe com história de diabetes, a idade acima de 45 anos, né? Aumenta o risco também. E quais são os sintomas do diabetes? O diabetes, quando ele é diagnosticado já numa fase avançada, geralmente a pessoa tem uma perda de peso importante, às vezes se manifesta com uma vista embaçada, né? A turvação visual, às vezes lesões de pele, prurido, própria imunidade por conta do diabetes, né? A pessoa fica, às vezes, nota que está urinando mais vezes que o normal, acordando mais vezes à noite para urinar, sentindo muita sede, muita fome. Todas são manifestações, né, que podem acontecer na época do diagnóstico do diabetes, quando ele está descompensado. Foi o seu caso, né, Luiz? Você teve bastante sintoma, tem ainda? Isso, né? Num período de 6 meses eu perdi em torno de 15 quilos e praticamente a minha vida era beber água e ir ao banheiro. Atrapalhava muito a minha rotina e alguns meses após a compensação os sintomas diminuíram bastante. Você estava me falando da questão da hipoglicemia, né? Como é que funciona? Que você falou que quando tá alta, né, os sintomas são mais fortes. Tontura, fraqueza, né, aumento da sudorese, então eu tenho que regularizar a um nível adequado. Principalmente quando eu faço atividade física, que eu uso a insulina e com a atividade física a insulina tem uma ação maior e ela cai mais rápido. O caso da dona Celis que não teve sintoma, né, praticamente. Eu nunca senti nenhum sintoma desse, é perigoso por isso, né? Eu tenho que estar vigiando, verificando a glicose. Para mim, tá me cuidando, tomando as providências. Como é que fica a questão da qualidade de vida pro diabético? Hoje em dia a gente tem como controlar bem o diabetes, né? Nós temos boas medicações, boas insulinas, as formas de aplicação são bem mais práticas, né? Bem mais
o preço, o custo também é bem mais acessível. Com um controle adequado, a gente consegue evitar as complicações. Então, esse é o ponto fundamental, né? E tem uma qualidade de vida excelente. Você sente que você leva uma vida normal hoje em dia, Luiz? Eu, por exemplo, eu não faço a glicemia capilar. Eu uso um sensor no braço que eu fico verificando com o celular ou com o glicosímetro quantas vezes eu precisar, sem precisar furar os dedos. Até porque eu faço atividade física, eu nado no mar, então às vezes a gente nada 4, 5 quilômetros, então eu tenho que ficar monitorizando e preventivamente, né, fazendo a reposição para não ter justamente a hipoglicemia. E como que o diabetes afeta a pele da pessoa? O diabetes, por ele ser uma doença vascular, né, ele interfere na circulação, interfere na inervação. E aí, por conta disso, né, o sistema nervoso autônomo, os nervinhos lá da pele ficam alterados e causam ressecamento, né? E aí a pessoa tem uma tendência maior a ter as fissuras, né, que são aquelas rachaduras, né? A alteração da imunidade pode favorecer as micoses, né? Tanto micoses na pele como micoses nas unhas, né? Então, o diabético ele tem que ter uma atenção especial, né, com o cuidado dos pés, né? Por conta, às vezes, com o tempo de diabetes, a neuropatia diabética ela pode alterar a sensibilidade, então pode favorecer lesões, queimaduras, o paciente ter uma lesão, uma feridinha que vira uma úlcera sem ele perceber. E quando o diabetes está descompensado, aumenta o risco de infecções bacterianas também de pele, né? As foliculites, os abscessos. E hidratar bem a pele, tomar bastante água, ter sempre esses cuidados, estar sempre observando novas lesões, estar sempre atento aos pés, né? Examinar, o autoexame dos pés é muito importante. E a gente acompanhou o caso da dona Hilda, que foi até um Clinic Pharma para receber aí um acompanhamento de um farmacêutico. Olha só. Oi, gente, tô aqui, olha, no Clinic Pharma, em uma Pague Menos, para contar hoje a história da Dona Hilda. Dona Hilda já tá aqui, não é isso, Dona Hilda? Tudo bem? Tudo bem. Esse é o caminho que a senhora já tá acostumada a fazer há alguns anos, né? Sim. E a senhora procura o Clinic Pharma pra quê? Eu só compro remédio aqui. E aí, como é que é esse atendimento pra senhora? Maravilhoso. Como é que a senhora se sente? Quando eu venho, eu me sinto feliz mesmo. Bem cuidada? Gosto, bem cuidada, bem atendida. A dona Hilda chegou à farmácia procurando uma pomada, né, porque para hematoma ela tinha levado uma queda e estava com o rosto um pouco machucado e queria uma pomada. E aí então a gente começou a partir da anamnese, né, do acompanhamento. Eu vi que ela fazia acompanhamento com endocrinologista, que tem diabetes, que tem hipertensão, e aí eu convidei para poder inserir no nosso acompanhamento. E a diabetes tá ok, tá controlada? Mais ou menos, não é, Aline? É sempre natural que haja uma oscilação, mas isso quer dizer que dentro do contexto, dentro do histórico, a gente está conseguindo manter, né? Não só com a adesão aos medicamentos que os médicos, né, prescrevem, como algumas medidas não farmacológicas, algumas orientações, um tempo de alimentação, a escolha do alimento, algumas substituições que eu posso também estar auxiliando nesse momento. E o que a Pague Menos significa para a senhora? Esse serviço significa o que para a senhora? Segurança, felicidade. E para mim, eu só gosto daqui, eu confio, vem direto para aqui. Então, já que a gente está aqui na porta, eu vou abrir para a senhora entrar, tá? Sim. Vamos acompanhar, podemos? Podemos. Vamos lá! Procure um Clinic Pharma, um consultório farmacêutico dentro de uma farmácia Pague Menos convencional e se informe. Tem vários serviços aqui oferecidos, especialmente se você tem diabetes, como a dona Hilda, dá para fazer o teste de glicemia com regularidade, acompanhado com o médico e também com o farmacêutico. Pois é muito importante fazer um acompanhamento, né, Rebeca? É importante ir ao médico regularmente, né? Fazer os ajustes. Todas as alterações e complicações de diabetes, se elas detectadas assim, precocemente, elas têm como serem controladas, revertidas, né? Tudo isso é importante na avaliação regular na ida ao médico. E em relação à prevenção, o que a gente pode fazer para se prevenir do diabetes? O controle do peso, primeira coisa, né? Então é importante buscar hábitos saudáveis, uma alimentação adequada, balanceada, buscando realmente um estilo de vida mais saudável, o sono adequado, a hidratação adequada, tudo isso faz parte da prevenção para o diabetes. E fazer exames regularmente. A alimentação é um ponto fundamental para quem tem diabetes, né? A gente vai ver agora algumas dicas. Olha só. Oi, gente, eu tô aqui no supermercado para falar, olha, de um assunto super importante, viu? Alimentação saudável para diabéticos. Você é diabético, tem alguém na família que é?
Então, olha, tem dicas super especiais com aqui a Sinara, que é nutricionista e vai explicar tudinho pra gente. Tudo bom, Sinara? Tudo ótimo, Cris. Aqui, gente, são só alguns exemplos da alimentação. Lembrando que a alimentação do diabético, ele pode tudo? Pode tudo com moderação e a glicemia estiver controlada. Isso é super importante, porque às vezes tem diabético que se priva porque acha que realmente não pode comer aquele alimento. Mas com moderação e com as taxas controladas é permitido. Na verdade, se as pessoas souberem como combinar os alimentos, como escolher bem determinados alimentos, eles podem comer de tudo. Não é açúcar, é um adoçante natural. Aqui a gente tem xilitol. É um adoçante natural permitido, não pode o açúcar tradicional, né? Os adoçantes, eles são permitidos na alimentação de quem tem diabetes, eles não são essenciais, porque a pessoa pode se alimentar bem sem o uso dos adoçantes. Ele deixa o sabor adocicado, o que isso favorece a alimentação de quem tem diabetes. Então, é uma boa usar o adoçante em pequenas quantidades. É importante isso, Cris. Tem que ser com moderação em pequenas quantidades. Agora, chocolate, hein? Você se priva? Pode, hein, gente? Mocinho ou vilão? Pode optar pelo chocolate diet, come um pouquinho, não tem problema nenhum, a glicemia vai ficar boa. Comer chocolate todo dia, nem para quem tem diabetes, nem para quem não tem. Tapioca. A gente tem 3 exemplos aqui. Aqui é a tradicional, a gente tem aqui a tapioca com manteiga e a gente tem a tapioca com chia. E o ovo? Fala um pouquinho disso, por favor. Pode comer tapioca? Pode. Mas tem algumas estratégias para a gente reduzir esse índice glicêmico da tapioca. Adicionar alimentos que tenham proteína, que tenham gordura e que tenham fibras. Como a gente está vendo aqui, o ovo tem gordura e tem proteína, a linhaça, a chia tem fibra e comer a tapioca também em pequena quantidade, não exagerando na quantidade de goma que você vai colocar no preparo. Pão integral, pode? As pessoas que têm diabetes devem preferir o pão integral do que o pão branco. O pão branco, ele aumenta a glicemia muito rapidamente. O pão integral, por ter fibra, ele vai aumentar a glicemia de uma forma mais lenta. Banana, gente, aqui vocês conseguem perceber que a pontinha dessa banana está mais esverdeada. Quanto menos madura, melhor para quem tem diabetes. Por quê? Quanto mais madura a fruta, e não só a banana, tá, Cris? Qualquer fruta. Quanto mais madura, maior o impacto glicêmico dessa fruta na glicose no sangue. E por último, beterraba. Pode ser consumido de preferência crua, você pode misturar a beterraba em uma salada de folhas e não tem problema nenhum comer a beterraba com outros vegetais. É isso aí, gente. Dicas anotadas com vocês agora, hein? Bom, então realmente a alimentação faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É importante buscar esses hábitos saudáveis. E a gente diz sempre que a alimentação do diabético é a alimentação que toda pessoa, independente de ter diabetes, ela precisa ter. No caso do diabetes, mais ainda, porque faz parte do tratamento dele. Como é que é a dieta de vocês? Vocês mudaram a alimentação depois que vocês tiveram um diagnóstico? Como é que tá? Hoje eu me alimento muito melhor, né, fazendo controle com um nível de carboidrato mais baixo e foi realmente um ponto positivo, uma oportunidade para eu me alimentar e ter hábitos melhores. E você? Eu acho muito importante, como ela falou, a alimentação, o controle da alimentação. Mas tudo é adaptação, a gente se adapta. Claro. O ser humano veio para se adaptar. Bom, e hoje, Dia Mundial do Diabetes, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para quem convive com essa doença. Diabetes hoje é uma doença tratável, controlável. A gente tem que buscar o atendimento, o acompanhamento necessário, né? Com médicos, com a equipe multidisciplinar. Fazer esse controle, cuidar da saúde, né? Tanto no sentido de prevenção, como no sentido de controlar e evitar as complicações. Dona Célis? Correr atrás do prejuízo, né? Fazer exercícios, se alimentar bem, investir naquilo que você pode fazer, né? Veja isso de forma positiva, né? É uma oportunidade que você vai ter de melhorar os seus hábitos alimentares, a sua constância de atividade física e levar uma vida mais saudável. Sim, se preocupar com a saúde, né? Com de verdade. Sim. Muito obrigada, gente. E olha, se você quiser mais informações sobre esse assunto, é só baixar o e-book de diabetes. E aí lá você vai ter mais dicas de prevenção, de tratamento. Para acessar, é só entrar lá no portal do Sempre Bem, preencher o formulário e baixar o seu e-book.